Obrigado, pastor. Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês estão bem? Nós não sabemos o dia nem a hora, né? Mas ele voltará, amém? Eu estou falando de Jesus, não. Estou falando do meu filho. Daqui a um mês ele vai nascer. Daqui a um mês ele vai estar aqui com a gente. E eu estou fazendo um acordo com a igreja inteira. Eu já preguei no culto das 9, nos das 11h15, eu vou pregar no culto de agora também. Eu quero fazer um acordo com você. Você anima a fazer esse acordo comigo? Corre o risco dele vir antes da conferência. E eu estou organizando a conferência. Então, qual o acordo que eu quero fazer com você? Se cada um limpar a sua calçada, no final do dia, todas as calçadas do mundo estarão limpas, amém? O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma responsabilidade na conferência, que com certeza você tem, faz ela direitinho se o Natan vier antes da conferência. Para eu não estar lá no trabalho de parto da Amanda, tendo que responder mensagem, tendo que receber mensagem. Tô brincando, mas eu quero animar você a assumir uma posição na conferência, a assumir uma responsabilidade e torcer comigo, né? Vai que ele vem no dia do meu aniversário, dia 13 de agosto, abertura da conferência, com os líderes de célula, com os anfitriões, com os supervisores. E pode ser o dia do Natan também. Mas antes disso tem a Olivia, né, Maria? Né, Mayara? Meu Deus, dia 30 ela tá chegando aí também. Tem alguém visitando a gente? Faz um sinal com a mão. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos, muito bem-vindos. Eu sou o Luiz, um dos pastores dessa casa. A recepção vai vir até vocês, vai falar com vocês, vai depois guiar vocês aqui na igreja, vocês vão lá na central de informações. Nós amamos receber vocês, amamos receber visitantes. Sejam muito, muito bem-vindos. Nesse ano a gente está falando sobre discípulo, não é isso? Sobre discipulado. E é esse o tema que a gente está tratando nessa última série de mensagens até a nossa conferência, onde o tema vai mudar, mas o propósito de viver e fazer discípulos, isso jamais vai mudar, porque é a ordem de Jesus. E eu queria introduzir essa mensagem antes de falar propriamente sobre o tema, dentro desse grande tema de discipulado que a gente vai tratar hoje. Eu queria falar com você sobre a importância de viver uma vida de discípulo de Jesus. Sabe, lá em Mateus 28:18, quando diz, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a caminhar conforme vos tenho ordenado. Discípulo é uma palavra que traz uma ideia, traz um cenário. É como se fosse uma palavra carregada de significado cênico mesmo. Você já foi à praia quando você era criança, certo? Eu espero que você tenha ido à praia quando você era criança com um adulto. E aí o adulto está andando na areia. E aí conforme ele anda, vai ficando a pegada na areia. O que a criança faz? Corre para trás do adulto e começa a pisar exatamente nas mesmas pegadas, como se uma brincadeira fosse. Essa palavra discípulo, ela traz essa ideia de cenário para a gente. Na expectativa de que o mestre coloca o pé e o discípulo coloca o pé no mesmo lugar. E o convite de Jesus para nós é que sejamos discípulos dele e que façamos outros discípulos. Uma vida em discipulado é como se fosse uma grande fileira, aí pensa, uma grande fileira numa praia, onde Jesus está lá na frente caminhando, andando, e veio um pessoal antes da gente que colocou o pé ali onde Jesus está colocando. Chegou a nossa vez de colocar o pé onde Jesus está colocando. E agora é nossa missão fazer outras pessoas entrarem atrás da gente na fila e essa palavra ir sendo propagada de discípulo a discípulo, de discípulo a discípulo. No dia de hoje a gente vai falar sobre um discípulo que vive em santidade. E eu queria já fazer uma observação de início. Normalmente quando a gente fala e traz um tema a respeito de santidade, o foco da nossa mente já vai direto com relação ao foco em não pecar, a luta contra o pecado, a condenação sobre o pecado, aquela luta que a gente trava com a nossa própria carne. Normalmente falamos de santidade nesse aspecto. E obviamente eu vou falar um pouco disso na mensagem de hoje, porque faz parte de uma vida em santidade. Mas mais do que isso, existe um outro aspecto da santidade
que não é esse negativo do não fazer, do não pecar, do não se comportar dessa maneira, mas existe um outro lado da vida santa, que é a vida de relacionamento com Deus e a vida que causa prazer no andar e no caminhar com Cristo. Você pensa, antes do pecado, Gênesis 1 e 2, Adão ele se encontrava com Deus na viração do dia e tinha relacionamento com Deus na viração do dia e tinha uma vida plenamente santa. E não tinha pecado, não tinha luta contra o pecado, porque o pecado ainda não tinha entrado na humanidade. Mas isso não significava que Adão não tinha uma vida e um procedimento santo. E o que eu quero falar com você nessa noite é sim de uma luta contra o pecado, e a gente vai falar sobre isso, mas principalmente que você exerça os direitos de filho de Deus e ande em santidade, de maneira a usufruir e desfrutar da vida que Deus te deu e não viver uma guerra louca contra o pecado. Semana passada a gente começou essa série sobre discípulo, falando sobre o discípulo que se rende. E a gente usou esse texto, Romanos 12, 1. Diz, portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, na semana passada, a gente falou sobre rendição, o ato de alguém se oferecer a Deus, o ato de alguém se entregar a Deus em culto, em sacrifício vivo, santo e agradável. Isso é uma decisão pontual que nós precisamos ter na nossa vida. Quando você é exposto ao Evangelho, você decide se você se entrega a Deus ou se você não se entrega a Deus. Mas depois dessa decisão, existe toda uma vida e toda uma consequência que ela é contínua ao longo da história, que é justamente essa vida em santidade. E Paulo continua escrevendo a carta aos Romanos, Romanos 12, 2, é o versículo exatamente seguinte, dizendo sobre esse processo, essa caminhada. Ele diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala comigo, que no seu coração já tocou uma coisa. Porque você, como eu, já leu esse versículo, já ouviu esse versículo, já teve contato com esse versículo diversas vezes. E os nossos olhos, eles normalmente recaem para a primeira sentença. Não se amoldem aos padrões desse mundo. Se você é mãe de adolescente, muito provavelmente você já disse isso para ele. Você não é todo mundo. Você não tem que se amoldar, você não tem que se moldar, você não tem que se adequar aos padrões do mundo, você tem que se adequar aos padrões de Deus. Você não pode ser influenciado pelo mundo, você tem que influenciar o mundo. E aí a gente pega essa primeira sentença do versículo e toma ela, e parece que toda vez que a gente lê esse texto, os nossos olhos ficam fixos nisso. E quando não é isso, quando você quer que alguma pessoa ela mude a forma dela de pensar, aí você olha para a segunda sentença. Então, você tem que transformar a sua mente, você tem que renovar a sua mente, você tem que pensar de maneira diferente, você tem que pensar como Cristo pensa. E aí a gente agarra nessa segunda sentença para, de alguma maneira, convencer a outra pessoa de que ela precisa se submeter a um processo de transformação e de renovação da mente. Só que Paulo, quando escreve esse versículo, a ênfase dele não está exatamente nessas duas sentenças, embora que na nossa leitura a gente coloque ênfase nessas duas primeiras. Na verdade, o que Paulo está desejando para mim, o que Paulo está desejando para você, quando escreve a carta aos Romanos, exatamente nesse ponto, ele quer que tanto eu quanto você experimentemos na nossa vida a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Paulo espera que nós vivamos a experimentar isso, experimentar a vontade de Deus. Sabe, se eu perguntar aqui nesse auditório, quem quer viver a vontade de Deus na sua vida? Todo mundo vai levantar a mão. Não vai levantar? Todo mundo vai levantar a mão. É óbvio. Sabe, se você for na rua e perguntar para qualquer pessoa, você quer viver a vontade de Deus na sua vida? Provavelmente ela vai te dizer que sim. E aí, Paulo diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Agora que eu quero viver a vontade de Deus mesmo na minha vida. As duas primeiras sentenças, elas não são a mensagem principal daquilo que Paulo está querendo dizer. Elas são como que pré-requisitos para que a vontade de Deus se estabeleça na minha vida. Então,
Primeiro requisito, não se amoldar aos padrões do mundo. Segundo requisito, transformar a minha mente, renovar a minha mente. Eu preciso dar esses 2 passos para que a vontade de Deus ela se estabeleça na minha vida. Então vamos entender quais são os requisitos. Primeiro deles, o padrão do mundo. O que é o padrão do mundo? É uma boa pergunta para abrir a célula, para abrir um compartilhar de célula. O que para você é o padrão do mundo? O que para você são os valores do mundo? E aí você tem que entender o que significa mundo dentro de uma semântica bíblica. Mundo, dentro da palavra de Deus, significa todos os valores e todas as ideias que são contrárias às ideias de Deus. Então, a discussão é o seguinte, olha, Paulo está dizendo para a gente, não se amoldar ao padrão do mundo. Só que se você lê isso, se você conversa sobre isso sem nenhuma outra base, além desse versículo, fica uma questão muito subjetiva. O que é e o que não é valor do mundo? O que faz e o que não faz? Esse valor é de Deus ou é do mundo? Não sei. Então a gente tem que procurar na própria palavra de Deus o que seria esse padrão do mundo. E está escrito, 1 João 2, 15 e 16. Não amem o mundo, nem o que nele há. Pois tudo que há no mundo, aí tem o travessão. Esse travessão, ele introduz uma explicação a respeito da palavra que ele disse anteriormente. Então ele está explicando o que há no mundo. O desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida. Não provém do Pai, mas do mundo. Nesse texto existe uma explicação a respeito do que significaria seguir o padrão do mundo. Segue, então, o padrão do mundo aquele que cede aos desejos da carne, aquele que cede aos desejos dos olhos e aquele que cede à arrogância da vida. É interessante a gente pensar sobre essa questão do desejo. Quando Deus cria o ser humano, em Gênesis 2, versículo 7, ele diz que Deus pega do pó da terra e modela o homem, e depois de modelar o homem, ele dá um sopro e traz fôlego de vida para aquele objeto ali meio que de barro que ele faz do pó da terra. Então o homem se torna uma coisa. E a coisa que o homem se torna chama-se na palavra de Deus alma vivente. Se você abrir a sua tradução, é alma vivente ou algo parecido com isso na sua tradução. Só que eu imagino, assim como eu, você não anda na rua e usa esse termo, alma vivente. Você não fala isso comumente. Então a gente tem que procurar saber o que a palavra de Deus quis dizer quando ela disse que o ser humano foi criado e após o fôlego de vida ser soprado no homem, ele se tornou alma vivente. Alma vivente no original, a palavra é nefesh, que significa desejo, vontade, mas no todo, no resumo dessa palavra, é o lugar dos apetites. Sabe? Por isso, acho que você já deve ter sentido fome em algum momento da sua vida. E o que mais você quer é saciar a sua fome. O ser humano, então, ele foi criado dentro dessa lógica, nessa perspectiva. Quando Deus pensou em você, quando Deus pensou em mim, quando Deus pensou na humanidade, ele pensou em criar um ser que fosse, em essência, desejo. Que fosse, em essência, vontade. Que fosse, em essência, algo que precisava ser complementado por algo diferente dele. E no momento que Deus cria o ser humano dessa forma, ele mesmo próprio, a pessoa dele é oferecida como aquele que vai saciar esse desejo. Por isso que Deus se encontrava com Adão toda a viração do dia. Porque Adão tinha apetite, Adão tinha desejo, Adão tinha vontade, Adão tinha necessidade de se encontrar e de se relacionar com Deus. E a partir do encontro, do relacionamento com Deus, então Adão se tornava pleno, satisfeito. O que acontece em Gênesis 3 para frente? O homem peca. E quando o homem peca, há uma separação entre o homem e Deus. E existindo essa separação entre o homem e Deus, o homem começa a desviar esse lugar dos desejos, esse lugar do apetite, não mais para Deus, mas para outras coisas. E aí ele começa a tentar entulhar na vida dele, e eu e você começamos a tentar entulhar nas nossas vidas outros desejos, outras vontades. Deixamos de nos satisfazer em Deus para começar a tentar, não conseguir, mas tentar nos satisfazermos com outras coisas.
E daí vem a explicação do que é os valores do mundo, do que são os desejos do mundo. O mundo é quando você tenta preencher esses lugares de desejo com outras coisas que não são Deus. E João, ele exemplifica 3 tipos. Primeiro, o desejo da carne. E o desejo da carne é o desejo da carne mesmo. É uma vontade que vem de dentro para fora. E aí você tenta alimentar a sua vida com os desejos e os prazeres que sobem ao seu coração. Sejam eles quais forem. De sexo, de relacionamentos, de outras pessoas. Você tenta preencher a sua vida para corresponder àquele anseio que sobe ao seu coração. Você não busca satisfazê-los no Senhor, mas você busca satisfazê-lo em outras coisas. O desejo dos olhos é diferente. Não é um que vem de dentro para fora, mas é um que vem de fora para dentro. A partir dos meus olhos, eu vejo as coisas e eu desejo as coisas e eu quero me apropriar dessas coisas. Daí que a Shopee se dá bem, não é isso? Porque a gente vê, a gente deseja, a gente tem vontade e a gente quer aquilo, a gente nem precisa daquele negócio. Mas eu quero possuir, eu quero para mim. Eu crio uma narrativa de que eu preciso, eu crio uma narrativa de que eu vou ser cheio, eu acredito naquilo e eu vou tentando meio que tapar o sol com a peneira, sabe? Porque o meu desejo devia ser satisfeito em Deus. Mas como eu não satisfaço o meu desejo em Deus, eu começo a colocar outras coisas. E podem ser coisas externas que eu fico tentando trazer para dentro de mim. E por fim, a arrogância da vida. O que é a arrogância da vida? É a sua necessidade de status. É a sua necessidade de reconhecimento. A sua necessidade de ser reconhecidamente melhor do que o outro. A necessidade que você tem de que os outros te sirvam. Sabe, a todo momento que você se desvia da conduta de Jesus Cristo, de pegar uma bacia e uma toalha e ir lavar os pés das outras pessoas, a todo momento que você acha que é o outro que tem que pegar uma bacia e uma toalha para lavar os seus pés, nesse momento há uma altivez no seu coração. E não adianta. Depois do pecado, depois da nossa natureza corrompida, de alguma maneira a gente tropeça com esses desejos ao longo da vida. E a proposta que Paulo nos traz para que a vontade de Deus se estabeleça na nossa vida é que nós nos apartemos dos desejos e do padrão desse mundo. Mas que a gente faça o quê? Transforme e renove a nossa mente. Então vamos entender o que é transformar e renovar a mente. Em português a gente tem muita palavra, né? Então a gente trata meio que tudo como sinônimo. Transformar, renovar, mudar, é tudo igual. Porque a gente tem tanta palavra para dizer a mesma coisa. Mas Paulo, quando ele usou transformar porque ele queria usar transformar. E quando ele usou renovar porque ele queria usar renovar. Ele usou 2 palavras diferentes no original. Quando ele fala sobre transformação, é aquele movimento mesmo da borboleta, sabe? Que ela é uma lagarta e ela tem aspecto de lagarta, ela vive como lagarta. Só que depois de alguns processos, ela então se transforma em algo completamente diferente, ela se transforma numa borboleta. É uma transfiguração completa. Existia de uma maneira, agora existe de uma maneira completamente diferente. Essa mesma palavra, por exemplo, é utilizada quando Jesus está ali naquele momento com os seus discípulos e ele é transfigurado. Ou seja, ele é visto de uma maneira completamente diferente que nunca tinha sido visto antes pelos discípulos. E a segunda palavra, renovar, é uma palavra que é utilizada para falar sobre algo que cresce e algo que melhora de maneira contínua. Então percebe, existem 2 movimentos nesse transformar e renovar da mente. Primeiro, há um transformar do pensar de um jeito e ser de um jeito e agora se transformar em algo completamente diferente. E transformado em algo completamente diferente, há uma renovação contínua dessa coisa diferente. Tito explica para a gente o que acontece. Ele fala assim, não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse renovador, essa palavra renovador é a mesma palavra que é utilizada para renovar a mente que Paulo usa. Paulo escreve tanto a carta de Tito quanto escreve a carta aos Romanos. E ele usa a mesma palavra de renovar, de crescer com constância.
E ele atribui esse crescimento ao meu esforço. Ele atribui esse crescimento ao eu acordar, assistir 3 vídeos motivacionais, ouvir um podcast no meio da tarde para dar uma energizada e me tornar melhor na minha vida, na minha prática, nos meus hábitos. É isso? Não, não é isso que está escrito. Nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A obra de transformação da nossa mente e a obra de renovação da nossa mente não é nossa. Ela provém de Deus. Ela é feita por Deus. Ela é mantida por Deus. E sem Deus é impossível que aconteça uma mudança e uma transformação real, perene e perpétua na nossa consciência. Então nós temos que usar essas armas para renovar a nossa mente. Sabe, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: as armas com as quais lutamos não são desse mundo. Porque se fosse desse mundo, a gente estava moldado ao padrão desse mundo. Então a gente não usa as armas desse mundo. A gente usa outro tipo de arma, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas que Deus nos dá para lutar a batalha da renovação da mente não são armas poderosas em nós mesmos, de maneira que nós possamos produzir a nossa própria renovação, o nosso próprio crescimento, a nossa própria edificação espiritual. Na verdade, as armas que nós usamos são armas que vêm do próprio Deus. Só que aí, se a gente para a leitura aqui, se a gente para a explicação aqui, fica uma coisa um pouco estranha, um pouco disforme, porque, então, se tudo depende de Deus, eu vou sentar no sofá da minha sala e esperar a coisa acontecer. E se não aconteceu, a culpa é de Deus que não quis fazer na minha vida. Faz sentido. Mas Paulo continua escrevendo. Ele diz no versículo 5, destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. As armas são de quem? São da milícia de quem? São de Deus. São poderosas em Deus. É Deus quem efetua, é Deus quem faz. Mas quem é que usa essas armas e aplica essas armas na nossa vida para destruir os argumentos e toda a altivez? Percebe que é muito semelhante àquilo que a gente leu em João, sobre a altivez e a arrogância da vida. Quem usa isso somos nós. Nós é quem usamos essas armas para destruir os argumentos que estavam na nossa cabeça conforme os padrões do mundo. Isso é uma corresponsabilidade nossa naquilo que Deus faz pelo seu poder na nossa vida. Ele continua dizendo, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Meu irmão, minha irmã, o pensamento que está na sua cabeça, está na sua cabeça. Não está na minha. Sabe, então não adianta. Meu marido é um homem crente, minha esposa é uma mulher crente, meus filhos isso, fulano aquilo. Não importa. Os pensamentos que estão na sua cabeça são seus. E você deve usar as armas espirituais para levar esses seus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Ou seja, cativos a essa transformação, essa metamorfose, essa mudança e essa renovação e melhora contínua. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: como transformar e renovar a minha mente de maneira prática? Sabe, como que eu faço isso no meu dia a dia? Luiz, entendi perfeitamente o que você diz, estou convencido de toda essa lógica que você falou, mas amanhã como que funciona? Só existe um caminho. Só existe um caminho. E óbvio, o caminho é Jesus, mas ele deixou um direcionamento para a gente do que fazer para andar nesse caminho. Algo prático. A palavra. A palavra de Deus. O lavar regenerador e renovador do Espírito de Deus acontece a partir da palavra que Deus deixou para a gente. Então, você quer transformar a sua mente? Você quer renovar a sua mente? Palavra. Ouça a palavra. Leia a palavra. Estuda a palavra. Memoriza a palavra. Medita na palavra. Vive a palavra de Deus. Sabe? Ora a palavra de Deus. Tenha um relacionamento íntimo com a palavra de Deus. Não existe vida cristã sem leitura e meditação na palavra.
Não tem como você se tornar um cristão mais maduro. Não tem como você avançar no evangelho. Não tem como você resolver a sua alma em Cristo sem a palavra de Deus. Não tem como você viver a vontade de Deus para a sua vida sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é o teu sustento. Lembra que eu falei sobre os apetites? Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ele é a encarnação dessa palavra. A centralização da nossa vida tem que ser na palavra de Deus. E ninguém pode fazer isso por você. Só você pode abrir a palavra, ler a palavra, pegar a palavra, aplicar a palavra na sua mente e tornar cativo todo pensamento a Cristo. Só você pode fazer isso. Por mais que uma pessoa ao seu lado te ame, ela não pode fazer isso por você. Isso é o seu dever no relacionamento com Deus. Sabe, eu trabalho aqui na igreja, pastor Erdi também trabalha aqui na igreja, pastor Wellington também trabalha aqui na igreja. E assim como vocês, a gente tem uma vida de ser humano normal, então a gente às vezes traz os filhos para o trabalho, beleza? E teve um dia que o pastor Wellington trouxe o Benjamin, né? Você vai lembrar dessa história, cara. Benjamin, sem querer entrar em assuntos de Copa do Mundo, até porque eu nem sei quem foi o campeão, deve ter sido Espanha, provavelmente. E foi? Foi Espanha, confirmado aqui no ponto. Sem querer entrar no assunto de Copa do Mundo, morreu, acabou, né? Foi lá embora. Mas o Benjamin estava colecionando o álbum da Copa do Mundo. E aí você imagina, você tem 11 anos de idade, você está colecionando as figurinhas do álbum da Copa do Mundo. Chega o amigo do trabalho do seu pai, no caso o pastor Erdi, com um pacote de figurinha na mão, com 10 pacotes de figurinha na mão. Um bolão de figurinha. Ele fala, Benjamin, vou te dar, é seu. Imagina o seu coração de criança ouvindo um negócio desse. Acelera, né? Você fala assim, não, eu quero. E, pô, o pastor falou que é meu, o pastor não pode mentir, então ganhei. E aí o pastor Erdi falou, mas você vai ter que dizer um versículo para cada pacotinho que você vai ganhar. Aí ele, beleza, vamos embora. Aí ele saiu da sala, aí foi lá, decorou um versículo, voltou e falou, Jesus chorou. Depois a gente vetou esses, né? Porque aí tá querendo ganhar muito fácil. Aí falou o primeiro. Aí ganhou o primeiro pacotinho. Saiu para decorar o segundo, decorou o segundo, voltou. Aí quando ele voltou, já falando o segundo, o pastor disse, não. Tem que falar o primeiro e o segundo para ganhar o segundo pacote. Depois tem que falar o primeiro, o segundo e o terceiro para ganhar o terceiro pacote. E assim sucessivamente. Você imagina o desespero que a gente viveu nesse dia na igreja. Porque era moleque entrando e saindo. Não foi uma boa ideia, porque assim, o Benjamin atrapalhou o nosso trabalho o dia inteiro nesse dia. Mas tudo bem, beleza. No final do dia o Benjamin ganhou os 10 pacotes dele de figurinha. E não sei o que aconteceu, mas Deus me deu um dom nesse dia de que todo pacote que eu abria vinha figurinha premiada, sabe aquelas brilhantes? Aí eu abri o Benjamin viu e falou, caramba, sempre quando o pastor Luiz abre o pacote vem uma figurinha brilhante. Eu me usei desse artifício. E 1 ou 2 dias depois, lembro, eu fui, passei ali numa banca, comprei um pacotinho só. E levei, porque o pacote tá R$7, né? Aí comprei um pacotinho só, levei. Aí cheguei pro Benjamin e falei, Benjamin, é teu o pacotinho, vou te dar. Aí ele ficou animado de novo, ficou alegre de novo. Aí eu falei, só que agora você vai ter que me dizer os 10 versículos que você disse pro pastor Erdi ontem. Aí ele, agora? Aí eu falei, aí teve uma misericórdia no meu coração. Eu falei, não, pode ir lá decorar. Aí ele saiu da sala. Aí depois ele volta na sala. Ela falou, mas qual eram os 10 versículos que eu falei para ele mesmo, que eu não lembro quais foram os 10 que eu falei. Eu falei, cara, eu não faço a menor ideia. Vai falar com o pastor Erdi que ele anotou. Aí ele foi, pegou o gabarito lá com o pastor Erdi, saiu de novo, foi decorar todos os versículos, decorou os 10 versículos, voltou, porque ele sabia que no meu pacotinho ia ter uma figurinha prêmio. Eu não tinha aberto o pacotinho ainda, mas eu tinha prometido para ele que tinha uma prêmio ali. Aí ele decorou os 10 versículos, falou os 10 versículos, ganhou o pacotinho, graças a Deus tinha uma figurinha brilhosa lá dentro. Deus honra, né, quando é para a glória dele. E aí ele ficou com o pacotinho. O que eu quero, com essa brincadeira que aconteceu aqui, te lembrar de uma coisa. Não adianta decorar 10 versículos num dia, porque no dia seguinte, no outro, você vai esquecer. Você vai esquecer. Por isso que é meditar na palavra de Deus dia e noite, todos os dias, memorizá-la, ir e voltar, ir e voltar.
Sabe quantas vezes eu li Romanos 12, 1, 2? Eu não faço a menor ideia. Foram um monte de vezes. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu li de novo. Romanos 12, 1, 2. E assim, Deus falou com tanta clareza no meu coração sobre essa palavra. Experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. E é isso que Deus quer para você. Ele tem o desejo de implementar na sua vida a boa, agradável e perfeita vontade dele. São só adjetivos positivos, né? Mas a gente precisa entender o que é essa vontade de Deus, então. Porque quando eu falei no início do culto, você faz um acordo comigo, a galera desconfiada falou depende, né? Então Deus está falando, vou fazer minha vontade na sua vida. Vai ser desconfiado com Deus também? Fala para ele que depende. O que significa ser boa, agradável e perfeita a vontade de Deus? Primeiro, boa. Ela é atraente, ela causa prazer, ela é gostosa. Sabe quando você termina um bom dia de trabalho, você chega em casa, às vezes até cansado, mas fala, cara, hoje o dia foi bom, hoje o dia rendeu. Ou quando você está lá, sei lá, num dia de passeio, num feriado, numa praia, alguma coisa que você gosta de fazer, você volta e fala, caramba, foi bom. É isso, a vontade de Deus ela é boa, ela causa essa sensação de prazer na gente. Mas ela também é agradável. Agradável a nós e agradável a Deus. Por quê? Porque, de alguma maneira, o padrão do mundo e os prazeres do mundo e as vontades do mundo, de maneira temporária, eles são agradáveis e são bons. Porque causam em nós algo bom. Causa em nós uma sensação de satisfação e assim uma dopamina ali para a gente na hora. Mas eles não têm perenidade. Então é aquele momento de enchimento de prazer, conforme o padrão do mundo, e um dia, uma hora, uma semana, um mês, um período depois, você não consegue sustentar, porque você não foi feito para se satisfazer com esse tipo de desejo, mas você foi feito para ser satisfeito com o desejo do relacionamento com Deus. E quando Deus diz para você que a vontade dele é agradável, e é agradável a você e é agradável a ele está te garantindo uma perenidade. Ele está te garantindo uma perenidade de vontade boa na sua vida e vontade agradável na sua vida. E por fim, a vontade de Deus ela é perfeita. Por que ela é perfeita na sua vida? Ela é perfeita porque está de acordo com os propósitos que Deus tem para a terra, para todas as coisas, e está de acordo com o propósito que Deus tem para a sua vida. Vou explicar isso aqui melhor para você. Se a gente pudesse, de maneira didática, dividir as épocas, dividiríamos da seguinte forma. A gente tem um Antigo Testamento, que tem uma missão, que tem um propósito, tem uma tarefa. É apontar a vinda de Cristo. Temos um segundo período, que é a vida de Cristo, propriamente dito. Deus habitando entre nós, vivendo entre nós. Então, esse é um segundo período. E temos um terceiro período, que é o período em que nós vivemos. Depois que Cristo ascendeu aos céus, ele foi e deixou para nós uma missão, uma vontade, uma tarefa. Então, se tinha uma tarefa no Antigo Testamento que era conduzir até Cristo, existe Cristo vivendo, se entregando na cruz em favor de nós e dos nossos pecados, e quando Cristo vai embora, ele deixa para nós também uma tarefa. Qual é a tarefa que ele deixa para a gente? Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, como o pastor Henrique falou. Portanto, a partir desse poder que existe em mim, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a caminhar conforme vos tenho ordenado. E ele continua dizendo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente gosta de dizer esse finalzinho, né? Deus está sempre com a gente, Deus está com a gente todos os dias. Segura a onda. Deus disse que estava conosco todos os dias dentro de um contexto muito claro. Ele garantiu a presença dele com você e ao seu favor e drenando do poder dele, te empoderando para cumprir uma missão. Existe um contexto para essa promessa de autoridade e para essa promessa de presença de Deus. E o contexto é cumprimento da missão. Então, estamos circunscritos a essa época. Por exemplo, você nasceu em 1900 e alguma coisa, ou em, sei lá, 2010, alguma coisa assim.
E não, bem depois, né? 2015. Meu Deus, 2015. O que você estava fazendo? O irmão Benjamin estava nascendo. Você nasceu em alguma época, você está circunscrito a alguma época. Por exemplo, se a gente nascesse em 1800 e alguma coisa, provavelmente a gente não estaria num auditório com ar-condicionado. A gente estaria numa praça pública, talvez, não sei. Nós somos circunscritos à época na qual nascemos e na qual vivemos. E nós hoje estamos vivendo o período pós-vinda de Jesus, onde nós temos que cumprir a missão que Jesus nos deu até que ele volte. Essa é a vontade perfeita de Deus para a humanidade. Aí a pergunta que você vai me fazer, que é a pergunta que todo mundo se faz, é: qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Muda essa pergunta. Agora que você já entende a vontade e o propósito de Deus para a humanidade, se pergunta assim: Deus, onde eu faço discípulo? Se você souber responder essa pergunta, você vai saber qual é a vontade de Deus específica para a sua vida. Eu, por exemplo, Deus foi me mostrando isso de uma maneira progressiva na minha vida. Eu me fiz essa pergunta algumas vezes e Deus foi me mostrando como eu caminhar. As coisas que eu gostava, as coisas que eu fazia bem, as coisas, enfim, que eu ia caminhando. Até que teve um dia que Deus me abraçou e me deu um apaixonamento para algo que já estava claro na minha vida, de que eu faria discípulos sendo pastor em uma igreja local. Pronto, esse é o propósito de Deus para a minha vida. Eu estou feliz à beça. Estou vivendo a vontade boa, agradável e perfeita de Deus na minha vida. A pergunta que você tem que se fazer, meu irmão e minha irmã, é: onde eu faço discípulo? De que maneira eu faço discípulo? Como que eu vivo esse negócio? Porque a vontade de Deus na sua vida não é o peso de uma missão de fazer discípulos. Ela inclui fazer discípulos dentro de uma vida que é boa, que te dá prazer e que é agradável a você e a Deus. Isso é vontade de Deus. Nós temos que experimentar isso. Então vamos lá, como que a gente experimenta essa vida de fazer discípulo? É a pergunta. Eu entendi de novo conceitualmente. Agora, na prática, como é que vive esse negócio? Na prática, como é que vive alguém que vive uma vida que faz discípulo? Pensa, Jesus ascendeu aos céus, deixou essa ordem e disse em Atos 1:8: mas receberão poder quando descer sobre vós o Espírito de Deus. Vem Atos 2, o cumprimento dessa promessa. Eles ficaram reunidos numa casa e vem um vento, como de um vento impetuoso, invade aquela casa e as pessoas são tomadas como línguas, como que de fogo. Então eles são ali batizados no Espírito de Deus e começam então a proclamar o Evangelho. A partir dali, Pedro faz uma baita pregação. Feita essa pregação, eles saem dali e eles começam a viver a partir da missão que receberam de Jesus e do batismo que receberam do Espírito de Deus que tinha sido prometido. E qual é a vida que eles levam? Atos 2, no final desse capítulo, é tudo o mesmo capítulo. No final do capítulo 2 de Atos, diz como que a igreja primitiva, como que os primeiros cristãos viviam igreja. E é dessa maneira que se vive alguém que vive os propósitos de Deus. Como que é? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se você ler Atos 2, 42 a 47, tem muito mais elementos ali que você pode tirar. Eu só peguei o iniciozinho. Mas vive-se uma vida comunitária. Vive-se uma vida de relacionamento. Vive-se uma vida na palavra, perseverando na doutrina dos apóstolos. Vive-se uma vida simples em comunhão, em conversa, em relacionamento um com o outro. Vive-se uma vida de oração pessoal, individual, e vive-se uma vida de oração comunitária. É dessa maneira que um discípulo de Deus vive e é dessa maneira que um discípulo de Deus faz outros discípulos. Você percebe que no final desse trecho, lá no 47, diz o seguinte: enquanto eles viviam dessa maneira, acrescentava-lhes o Senhor. Quem acrescentava? O Senhor. Então é um trabalho do próprio Deus, não é um trabalho nosso, é um trabalho do Espírito de Deus, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Acrescentava-lhes o Senhor, Deus acrescentava
Com que periodicidade? Dia a dia, os que iam sendo salvos. Deus faz o trabalho de acrescentar à nossa comunidade aqueles que vão sendo salvos em uma periodicidade muito pequena, dia a dia. E assim, às vezes eu olho os relatórios, a membresia da nossa igreja, vou ajeitando as coisas, que faz parte do meu trabalho, e eu lamento muito não ter 365 pessoas novas, porque está disponível. Deus acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Diariamente. Eu quero que você entenda que Deus tem uma visão clara e específica para a comunidade que você faz parte, para a igreja que você faz parte, para o local que você está plantado. Sabe, você já tentou ler Apocalipse com certeza. E parou ali no capítulo 5, mais ou menos. Depois das cartas para a igreja, o negócio começa a ficar difícil. Mas você leu ali até as cartas para a igreja. E tem a carta de Deus para a igreja em Esmirna, em Filadélfia, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. E Deus se revela a cada congregação e a cada igreja local. E Deus se revelou a essa comunidade. E se você está aqui hoje, você deve viver e deve desfrutar da vontade, do sonho de Deus para a igreja que se reúne em Vila Valqueire. E como que Deus sonhou para a gente? Deus sonhou que nós andássemos em 3 ações: adorar a Deus, amar as pessoas e proclamar o Evangelho. Sabe, esses 3 verbos, essas 3 ações, elas são genéricas o suficiente para abarcar todo mundo que está nesse auditório, e ela é específica o suficiente para você saber o que você tem que fazer na sua vida. Ela é genérica o suficiente porque quando eu falo adorar a Deus, você entende perfeitamente o que eu estou dizendo. Mas, ao mesmo tempo, você sabe como Deus quer que você o adore. Você sabe o que Deus quer que você entregue como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como a gente leu lá no início da mensagem. Você sabe como Deus quer que você ame as pessoas. Você sabe como Deus quer que você proclame o Evangelho. Ao mesmo tempo que é abrangente, ela consegue contemplar todas as pessoas nesse auditório, ela é específica, porque você consegue com facilidade aplicar isso na sua vida. Tá, mas como que a gente vai praticar essas 3 ações? Como a gente vai viver esses 3 verbos? Nós temos uma visão de como isso vai acontecer na prática. Como que isso acontece na prática? Sendo uma igreja em célula, expressando Cristo ao mundo. Você adora a Deus aqui, no culto público, no auditório, no templo, e você adora a Deus nas casas durante a semana. Se você ler Atos 2, 42 a 47, você vai ver que eles se reuniam no templo e se reuniam nas casas. É dessa maneira, é dessa forma que Deus se revelou a essa comunidade local, na expectativa de que você expresse Cristo, Jesus Cristo, aquele que te salvou ao mundo. Vila Valqueire, Rio de Janeiro, Brasil e mundo. É isso que Deus espera de mim e de você, enquanto crentes circunscritos nessa circunstância, de fazendo parte de uma igreja local em Vila Valqueire. Eu quero, na verdade, hoje não fazer exatamente um apelo para você. Eu não vou fazer um apelo para você vir aqui na frente e nós orarmos e etc. e tal. Eu quero, na verdade, inspirar você hoje. Eu quero que você saia daqui inspirado. Eu quero que você saia daqui animado. Eu quero que você saia daqui com o coração sedento de viver, de experimentar a vontade de Deus na sua vida, que é boa, agradável e perfeita. E para te inspirar, eu vou contar algumas histórias. Aqui estão algumas fotos. Vamos lá. Todas essas fotos foram tiradas ontem. Então, ontem eu estava fazendo a pregação tirando foto. A primeira foto sou eu com os meus amigos na mesa lá de casa, comendo um frango de padaria. No dia de ontem a gente almoçou um frango de padaria. Comida simples, mesa farta e amizade sendo compartilhada ali. Por quê? Quem já teve filho pequeno aqui sabe. Você tem que ajeitar um monte de coisa em casa antes do filho chegar, não é isso? Existe essa meta aí de você ajeitar as coisas em casa antes do filho chegar. E eu falei, vou fazer isso sozinho nada, vou chamar meus amigos.
chamei eles para irem lá em casa e falei, gente, tem um frango para oferecer e muito trabalho. Vamos? Vamos. A gente inventou uma nova modalidade de discipulado. GD em movimento. E aí a gente estava ali convivendo junto, conversando juntos e fazendo as coisas para arrumar a casa para a chegada do Natan. Na verdade, isso era só um pretexto para eu estar com eles, que eu podia fazer isso tudo sozinho. Ali na primeira foto, acho que vocês estão vendo alguém de costas, um rapaz de costas fazendo um negócio ali na porta. Vocês estão vendo isso, mas eu estou vendo um negócio diferente. Eu estou vendo ali o Marcelo Valim, que há 2 anos atrás, quando eu me tornei supervisor de célula, eu fiz uma primeira reunião, um primeiro GD da célula, e eu olhei no fundo dos olhos dele, e os olhos dele não me diziam coisas boas. Ele não estava bem, ele não estava feliz. Em alguns aspectos na vida pessoal dele, em alguns aspectos na liderança de célula. Eu só conseguia olhar nos olhos dele, acolhê-lo e dizer, cara, vamos acabar com isso? Vamos fechar a sua célula? Fechamos a célula dele. Meu primeiro ato como supervisor heróico, fechei uma célula. Fechamos uma célula. E aí a gente cuidou das pessoas ali que faziam parte da célula dele, mas pessoalmente eu falei, cara, eu quero que você caminhe comigo. Passaram-se 2 anos. Nesses 2 anos a gente falou sobre o casamento dele, sobre as finanças dele, sobre, sei lá, ele ia sair da aeronáutica e tal, então ele precisou ajeitar a vida para entrar no mercado de trabalho comum nosso. E a gente foi caminhando durante 2 anos. Várias vitórias na vida dele, várias dificuldades na vida dele, a gente foi se alegrando e sofrendo, se alegrando e sofrendo. Hoje ele é um líder de célula da minha supervisão, está feliz, Abessa. Com a vida completamente resolvida. Lógico, com lutas, como eu, como você, como qualquer pessoa. Mas restaurado, feliz, alegre, sorridente. As 2 pessoas que estão do lado é o Alan e o Kevin, que têm histórias antagônicas. O Alan eu conheço, ele tinha 16 anos e eu tinha 18, mais ou menos. Ele tinha uma dificuldade tremenda de vir à igreja. Ele não conseguia ficar no culto, sabe? E eu até entendo ele, por 1h30, 2 horas ouvindo crente é complicado. Então ele vinha e ele tinha dificuldade de ficar no culto inteiro. Ele tinha que sair do culto em algum momento, depois ele até conseguia voltar, mas ele tinha que sair um pouco para dar uma respirada. Então eu combinava com ele. Sentava do lado dele, quando ele queria sair, ele me dava um tapa ali na coxa, a gente levantava, saía e dava uma volta. Aí a gente dava uma volta ali fora e voltava para a igreja depois e continuava. Isso aconteceu durante um tempo e eu falei de Jesus para ele. Só que depois ele se afastou por completo, a gente ficou uns 5 anos sem se falar. E aí ele foi e me mandou uma mensagem no Instagram 5 anos depois, mais ou menos. Não sei a data certinho, não. E aí eu olhei a mensagem dele no Instagram, ele falou, oi cara, tudo bem? Como é que você tá e tal? Eu quero falar com você. Eu falei, só pode ser uma coisa, esse moleque se converteu. Aí fui, peguei e liguei para ele. Você vê como eu era amigo dele, ele não era meu amigo, né? Porque eu tinha o telefone dele e ele não tinha o meu telefone. Por isso que ele não me mandou um WhatsApp, me mandou um direct no Instagram. Aí eu fui, liguei para ele. Aí, imagina, você está 5 anos sem falar com uma pessoa, a pessoa te atende. Alô? Ele não sabia que era eu porque ele não tinha meu número, né? Eu falei, oi Alan, beleza, cara? Aqui é o Luiz. Deixa eu te falar. Quinta-feira, 8 horas da noite, em frente ao Demas e Divas, eu vou passar lá para te buscar para a gente ir para a célula. Aí ele, o quê? Tipo assim, cara, você está 5 anos sem falar com a pessoa, um louco te liga e fala um negócio desse, você não vai. Aí eu repeti exatamente a mesma coisa. Eu falei, 8 horas na quinta-feira, em frente ao Demas e Divas, eu vou te buscar e a gente vai para a célula. Aí ele, tá bom, beleza. Aí no dia seguinte, a gente se encontrou lá no Demas, ele foi na célula. Naquele dia na célula não teve estudo. Foi ele contando como que ele tinha encontrado Jesus, como que Jesus tinha se revelado a ele, como ele tinha tomado uma decisão por seguir a Cristo, mas ele não fazia a menor ideia como que seguia Jesus, como que era ser um discípulo de Jesus. Ele estava precisando de amigo, de acolhimento, de direcionamento, de discipulado. Ele tinha uma namorada, que o namoro era completamente conturbado, mas ele amava demais a menina. E aí hoje ele é líder de célula na minha supervisão, restaurou o relacionamento de namoro deles. Eles casaram, hoje são um casal casado, estão aqui na igreja, servindo a igreja, vivendo a igreja comigo. E o Kevin foi um rapaz que eu encontrei perdido aqui no templo da igreja. A minha célula estava precisando de alguém que tocasse violão e cantasse bem. Aí eu descobri que ele tocava violão e cantava bem. Você vê? Ele está até aqui no louvor agora. Aí eu encontrei ele, aí eu falei, cara, vamos lá para a célula. E ele foi. E aí eu ouvi um pouco da história dele, as coisas que ele tinha vivido no passado.
que ele tem uma namorada, que ele ama muito, que ele quer casar com ela, e ele está perguntando como é que faz, como é que não faz. Eu falei, cara, primeira coisa, entra no Zap Imóveis e vê aí, ó, que você vai ter que pagar um aluguel, você vai ter que pagar um condomínio, você vai ter que fazer alguma coisa. E nisso a gente vai, vida na vida, se edificando, crescendo junto. Do lado está o Ricardo, que também chegou há pouco tempo na nossa igreja, através de um outro amigo da célula. Pensa num cara jeitoso, num cara habilidoso, detalhista para fazer as coisas. Se eu fosse fazer o que ele estava fazendo ali, ficava tudo torto. Então eu falei, cara, me ajuda, pelo amor de Deus. Ele foi lá em casa e me ajudou. E pensa numa pessoa que ama Jesus de todo o coração, profundamente, mas está magoado com a noiva de Cristo, está magoado com a igreja, está entristecido com a igreja, foi ferido, sabe? Ele foi um líder sensacional de adolescente, mas em algum momento da caminhada, a comunidade feriu ele, sabe? A gente às vezes pisa mesmo no pé um do outro, acontece. E eu o acolhi, orei com ele, estou vivendo com ele está terminando o curso de liderança de célula agora. Pensa numa pessoa que está se apaixonando de novo pela igreja, está se apaixonando de novo pela noiva de Cristo. Já dei uns livros para ele e a namorada, a noiva, não sei, estão lendo o livro. Eles estão se apaixonando de novo por viver uma vida de discípulo que faz discípulo. E tem eu e o Felipe. Felipe, sabe aquele amigo que você nunca ia ter esse amigo? Porque você nunca ia ter a possibilidade de conhecer essa pessoa? Mas eu discipulei o Marcelo Leal. O Marcelo Leal é oficial do Exército. E ele, como oficial do Exército, conhecia o Felipe, que era oficial do Exército temporário na época. Então, o Marcelo chamou o Felipe para ir para a célula e eu tenho um conceito básico na minha célula. No primeiro dia que o visitante chegou na minha célula, ele já não é mais teu amigo, ele é meu amigo. Eu me aproprio da sua amizade. E aí eu começo a fazer relação de amizade com essa pessoa e isso aconteceu com o Felipe. E a gente foi desenvolvendo amizade. Ontem, depois do culto jovem, a gente saiu para comer junto. Ele está com um filho agora de 8 meses ou 10 meses. E eu precisava pegar umas dicas, né? Porque daqui a um mês eu vou ter um filho. Então eu preciso saber o que acontece, o que não acontece, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. E a gente está compartilhando a vida. Daqui a pouco eu vou ter um filho, ele vai lá visitar o meu filho. O dele é o Benício, o meu vai ser o Natan, são 2 meninos. Daqui a pouco eu e ele estamos jogando bola com os nossos filhos. Daqui a pouco nossos filhos são adolescentes, são jovens. E a gente vive uma vida juntos, de discipulado, se amando e se edificando mutuamente. E por fim, esse último senhor aí, sai da frente dele, Kevin, o pessoal vê. Esse último senhor é o meu vizinho. Porque você imagina esse monte de gente lá em casa ontem, o que a gente estava fazendo, além de fazer as coisas em casa? Bagunça, né? Barulho. E aí meu vizinho olhou e falou assim, o que eles estão fazendo aí? Ele arrumou qualquer assunto para ir lá em casa. Aí ele foi lá em casa, aí ele chegou lá na porta de casa e falou, Luiz e tal, não sei o quê. Eu falei, vem, seu Celso, o senhor está querendo saber o que está acontecendo aqui, né? A gente está fazendo o quarto do meu filho, vem que eu vou te mostrar como é que está ficando. Entra aqui. Aí levei ele lá no quarto, aí é ele na porta do quarto do Natão, olhando como é que vai ficar. Ele, rapaz, está ficando bonito, né, e tal. Também não podia falar diferente. Não estava na minha casa, mas no quarto do meu filho, não podia falar que estava ficando feio. Eu falei, seu Celso, está ficando bonito e tal, o senhor é convidado para sempre estar aqui. Seu Celso mora no meu condomínio há 50 anos. É síndico do meu condomínio há 50 anos. Aí, que isso, né, mesmo? Muita coisa. Ele é síndico. E ele estava com uma dificuldade de poder fazer a gestão do condomínio, né? Está com algumas debilidades de saúde. Eu cheguei, seu Celso, eu vou ser auxiliar de síndico do senhor. Estou me voluntariando para isso. Aí ele, não, meu filho, assume logo. Eu falei, jamais eu vou tomar o seu lugar. Esse lugar é seu, perpetuamente, mas eu vou ajudar o senhor. E no dia que esse condomínio tiver nome, vai ser Edifício Celso Noronha. Assim, em homenagem ao senhor. E a gente ri, a gente brinca. E eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ele. Ele já veio à nossa igreja, já participou de cantatas, de coisas de Natal. Já fui à casa dele compartilhar momentos com ele. Falei de Jesus, ele entra na minha casa. Por vezes ele precisa passar um Natal comigo, um Ano Novo comigo. Minha casa sempre está aberta para receber os meus vizinhos. Porque o que importa para mim é viver a vontade de Deus na minha vida. E viver a vontade de Deus na minha vida é desfrutar da boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E isso acontece com uma vida em santidade, que sim passa por a gente lutar contra os padrões do mundo na nossa vida.
passa pela renovação constante da nossa mente, mas principalmente passa por amarmos as pessoas, por adorarmos a Deus, por proclamarmos o Evangelho, por fazermos discípulos, por vivermos em célula. Eu quero que você saia daqui inspirado. Eu quero que você saia daqui falando assim, nossa, eu quero ter relacionamentos como esses relacionamentos. Percebe que eu estou falando de relacionamentos muito antigos e relacionamentos muito recentes. Porque Deus sempre tem alguém que vai apontar para você assim, olha, esse daqui é alguém que eu chamei para ser um filho amado meu. Cuida dele por mim, cuida dele para mim. E eu me voluntariei para isso. E eu espero que você faça a mesma coisa. Porque você deve ser um discípulo de Deus, que faz discípulos vivendo uma vida em santidade. Você pode ficar de pé para a gente fazer uma oração? Eu queria orar com você, e foi como eu falei, eu não vou fazer um apelo para você vir aqui à frente, mas eu sei que de alguma forma isso tocou o seu coração, porque é a vontade de Deus para a sua vida. Então, eu vou fazer uma oração agora, depois a gente vai cantar um louvor, mas eu queria que você fizesse como que um sinal para Deus de rendição mesmo. Você colocasse a mão no seu coração durante essa oração. Você falasse, Deus, eu quero viver esse negócio. Deus, eu quero viver isso. Sabe, fala, Deus, eu quero largar os meus pecados. Eu quero largar os padrões desse mundo. Eu quero, Deus, não dar mais lugar aos desejos da minha carne. Eu quero, Deus, não dar mais lugar aos desejos dos olhos. Eu não quero mais dar lugar à altivez do coração. Mas eu quero, Deus, transformar a minha mente. Eu quero, Deus, de verdade, deixar de pensar de uma forma e pensar de outra. E eu quero renovar continuamente a minha mente por meio da Tua palavra. Ah, Jesus, grava a palavra do Senhor no meu coração, nas tábuas do meu coração, para que eu não esqueça do Senhor e para que eu não possa pecar contra Ti. Deus, me ajuda a ver, a entender a vontade do Senhor para a minha vida. Deus, que ela seja boa, agradável e perfeita. Que ela seja de maneira completa na minha vida. Que eu não espere nem só boa, nem só agradável, nem só perfeita, mas que seja feito tudo do Senhor na minha vida. Todo o sonho do Senhor para a minha vida. Tudo aquilo que o Senhor sonhou e pensou sobre mim antes mesmo de eu nascer. Pai, eu recebo isso por herança. Eu recebo, Deus, isso por herança. Faz a Tua vontade na minha vida. Deus, eu estou disponível para ser um discípulo do Senhor, que faz discípulo e que vive em santidade. É isso, Deus, que nós oramos nessa noite. Guarda os nossos corações em Ti. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus.